Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos do primeiro período do Direito Aprendiz. Vamos agora para a nossa segunda aula de Filosofia do Direito. Vamos só entender um pouquinho como foi a nossa primeira aula, que inclusive foi a aula ao vivo, Nem todos estavam presentes, mas vamos lá. Primeiro nós falamos um pouquinho como que é o mercado do direito. Eu mostrei para vocês que existem no mínimo 9 possibilidades interessantíssimas de caminhos de construção do direito. Percebemos também que é muito importante você adquirir uma metodologia de estudos para que o seu aprendizado fique bastante efetivo, não só na filosofia do direito, mas no direito como um todo. E agora, teve também a questão assim, de fazer aquela comparação entre três figuras que representam bem a perspectiva da filosofia. Nós falamos sobre a figura da coruja, o processo constante de observação. Uma das características peculiares da filosofia é essa, é o sujeito que não julga de forma precipitada, mas que faz sempre uma análise criteriosa de todas as coisas à sua volta. Falamos também da figura do guarda, que está sempre em vigia, e da figura do monge, o eremita, aquele que sobe e lá no distante ele vai fazer a análise de todas as coisas que de fato precisa. Então, depois eu vou enviar para vocês o slide, tudo direitinho daquela situação. Vou enviar tanto na plataforma quanto no e-mail, tá bom? Vamos lá, para a nossa segunda aula no dia de hoje. Filosofia do Direito, Sérgio Henrique, primeira aula, segunda aula. Olha só, nesse nosso slide propriamente dito, a gente vai dizer aqui, acompanhe comigo aqui no mouse. Filosofia do direito observa o direito como ele é e pensa o direito como deveria ser. Direito como é e o direito como deveria ser. Como é o que ele é nesse momento. As suas qualidades, as suas imperfeições, o que ele tem de pontos positivos, o que ele tem de pontos negativos. O direito como é. Mas ao mesmo tempo, é a função também da filosofia do direito repensar todas as ações, todos os atos, todas as leis e a partir daí propor o direito como deveria ser. Porque a filosofia sempre vai estar nessa perspectiva da utopia. A utopia mostrando, peraí, aqui é onde eu estou. Mas aonde eu estou não quer dizer que necessariamente eu tenho que me acomodar nessa situação. Eu tenho que sempre galgar patamares maiores. E nessa questão de galgar patamares maiores, eu tenho que estabelecer uma meta que é maior. Então o intuito de pensar na filosofia do direito é pensar nessas duas situações. Pensar o direito como ele é e pensar o direito como ele deveria ser. E assim traçar metas. E metas plausíveis, metas alcançáveis da evolução. Porque o direito não é algo pronto e acabado. Quando a gente pensa, por exemplo, a questão da matemática. A matemática ela é uma ciência exata. 3 mais 5 vai ser sempre 8. Independente se você está na China, na Mongólia, na Tailândia, na Argentina, no Chile ou no Brasil. 3 mais 5 vai ser 8. Porque é uma ciência exata. Agora, quando se trata do direito, o direito é uma construção histórica. Leis que se valeram num tempo pretérito não podem valer no dia de hoje. E leis que valem no dia de hoje podem não valer para daqui a um tempo, daqui a algumas décadas. Então, assim, é sempre um processo de construção. Passemos agora, então, para o nosso segundo tópico. O próprio sentido da vida humana, inclusive o da preservação. Gente, olha, sentido da preservação. Nós precisamos preservar a nossa vida. Só existe em sociedade. E sociedade significa convivência de pessoas diferentes, com urgências diferentes, posições por vezes divergentes. Por isso mesmo, onde quer que exista uma sociedade, deve haver o direito.
nesse parágrafo como um todo, nesse tópico como um todo, eu fiz o grifo na questão da preservação, né? E só existe em sociedade, mas vamos lá. Primeiro, gente, o ser humano, ele não é uma ilha. Nós não vivemos sozinhos. É claro que nós temos momentos que nós gostamos e até mesmo, vamos dizer, precisamos estar sozinhos. Mas isso não é, né, de forma alguma uma constante. Isso não é uma questão que a gente faz todo dia, toda hora. Tem momentos que de fato nós, digamos assim, nós precisamos da solidão, sim. Mas em outros tantos momentos nós precisamos estar no convívio com o outro, porque nós não damos conta de viver nessa ilha totalmente isolados. Então, ou seja, só que esse convívio com o outro é um desafio. O outro, né, o convívio com o outro é sempre uma situação de desafio. E você vai dizer, professor Sérgio, por que você está dizendo que o convívio com o outro é um desafio? Olha só as situações que estão dizendo. Nós temos urgências diferentes. Você tem uma necessidade e eu tenho outra necessidade. E aí? E nós vamos ter que conviver, né? Posições por vezes divergentes. Às vezes nós temos posições políticas diferentes, às vezes nós temos, né, posições religiosas antagônicas, às vezes nós temos valores, né, culturais totalmente diferentes. Então, olha só, nós temos posições por vezes diferentes. Quando se trata, por exemplo, de gênero, por exemplo, olha só a quantidade de posições que nós temos. Haja vista, se a gente for analisar a questão do Big Brother Brasil, olha quantas situações, né, que acontecem naquele programa e que repercutem no Brasil inteiro. Né? É um beijo gay que aparece, é um posicionamento, né, de minorias, né? São todas essas situações que mostram esses posicionamentos divergentes. Então nós temos urgências totalmente diferentes, nós temos posicionamentos diferentes e nós somos criados de formas totalmente diferentes. Às vezes uma situação que é muito importante para uma pessoa pode não ser para uma outra, porque o foco é diferente. Então, por isso mesmo, onde existe sociedade, nós podemos dizer, gente, onde existe sociedade existe conflitos, e onde existem conflitos é preciso haver o direito. Porque o direito é essa perspectiva que vai dirimir todos os conflitos, as urgências e os posicionamentos diferentes. Ou seja, vai fazer sentar à mesa pessoas que pensam totalmente diferente e vai buscar um acordo entre essas diferentes pessoas. Esse é, digamos assim, o posicionamento que a gente tanto precisa quando, né, digamos assim, quando a gente pensa na filosofia do direito. Então, a gente já viu que o direito, que a filosofia do direito pensa o direito como ele é, mas também estabelece o como ele deveria ser. A gente já viu que nós somos, por excelência, seres que vivem em sociedade, e nessa, digamos assim, vivência em sociedade, o processo é sempre de conviver com aquele que é diferente de mim. E nessa convivência com aquele que é diferente de mim, né, o nosso convívio precisa ter um mínimo de respeito, de aceitabilidade do outro. Eu posso, né, e eu gosto muito de dizer a questão do iluminista Voltaire, eu posso não concordar com o que você diz, mas eu defendo até o fim da minha vida o direito de você dizer. Isso é o princípio do direito, a liberdade de expressão, a liberdade do ir e vir, né? Então a gente não pode cercear isso nas pessoas, né? Então essa é a perspectiva do direito. A convivência, né, humana, ela se faz necessária porque existe a possibilidade do conflito. Mas para que não haja o conflito, é preciso que as pessoas se respeitem a sociedade, respeitem as leis. Então, nesse sentido, o direito se faz importante. Vamos agora para o nosso próximo slide. Acompanhe, por favor, aqui comigo, gente. O homem tem capacidades. São inúmeras as capacidades do ser humano, mas vamos dizer, duas capacidades são, digamos assim, extremamente latentes no ser humano. Uma é o
pensamento, a outra a ação. Aristóteles já falava em ato e potência, em civilidade ao que os romanos chamavam de actio e contemplatio. Gente, ação e contemplação, ato e potência. Primeiro, vamos pensar aqui, pensamento. Uma das grandes capacidades do ser humano está exatamente na perspectiva do pensamento. O Aristóteles já dizia, já fazia uma distinção que o ser humano é o zoologicon e zoopoliticon, ou seja, ele é ser de razão e ser político. E nessa perspectiva da racionalidade está a questão do pensamento. Ou seja, eu sou movido por emoções também. Mas eu não posso deixar a emoção falar mais forte do que a razão. Então o pensamento tem que ser o primeiro pressuposto que orienta as nossas ações. E haja vista você como estudante do direito, o pensamento ele é de fundamental importância, porque o advogado, o promotor, o juiz, o delegado, a juíza, eles precisam ser pessoas que tenham uma linha de pensamento muito clara, que tem o início, o meio e fim em todo o seu processo, e não se deixar levar pelas emoções, e não entrar, por exemplo, na vivência daquela pessoa que você está defendendo. Uma coisa é a defesa, mas você tem que ter um distanciamento, porque senão você se envolve afetivamente com o caso a ser defendido. E aí você perde uma perspectiva muito importante, que é da racionalidade. O distanciamento do objeto a ser estudado, ele é sempre algo muito importante. Quando a gente fala essa questão do ato, da potência, eu gosto muito dessa perspectiva aristotélica, porque o ato é o que a coisa é, e potência é tudo aquilo que ela pode vir a ser. É o devir constante, a transformação constante de todas as situações à nossa volta. Quando a gente fala do ato, em ato você é estudante pelo período. E em potência? Em potência você é uma advogada, você é uma juíza, uma promotora, você é um delegado, um juiz, um promotor, você é um aprovado no teste do AB. Então, em potência é tudo aquilo que pode vir a ser. E vai depender exatamente de tudo aquilo que você faz em ato e que você acredita nos seus sonhos, nas suas metas. E a gente precisa ter metas que são que são alcançáveis, que são plausíveis, Então, a ação, olha lá, o que o Aristóteles, o que a Grécia vai chamar de ato e potência, no Império Romano vai ser actio e contemplatio, ação e contemplação. O ser humano é ação, o ser humano age, faz e acontece, mas ao mesmo tempo o ser humano tem que contemplar. O que é isso? Às vezes é necessário a gente ir lá para o aconchego do nosso quarto e pensar e repensar aquilo que a gente fez e aquilo que a gente falou, porque muitas vezes as ações do passado têm um peso muito grande na nossa vida no presente, e o que a gente está fazendo no presente vai pesar no futuro. Então a contemplação, a análise, a reflexão de todas as situações, que a gente vai aprender, vai acertar sempre, mas é sempre preciso essa questão da contemplação. Gente, vamos aqui, acompanhe comigo aqui na seta. Não há como se falar de filosofia do direito sem a necessidade de remissão à história da filosofia. Gente, pensa aqui comigo. Quando a gente fala aqui, vou estudar filosofia do direito. Então o que eu vou estudar? Você vai sim revisitar a história da filosofia, porque quando você estuda a história da filosofia, você já está estudando também a concatenação com a filosofia do direito, porque o entendimento do pensamento de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, de Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, de Immanuel Kant, ou tantos outros, de um Maquiavel, de um Hobbes, dos grandes contratualistas, é fundamental para o entendimento de como as leis foram criadas. Montesquieu, por exemplo, o Stuart Mill, por exemplo, é muito importante a gente estudar todos esses grandes pensadores que cada um a seu modo contribuiu de uma forma muito importante para a construção do que a gente entende como filosofia do direito. Acompanhemos agora o nosso próximo tópico aqui. Olha só, tendo
como principal objetivo a regulamentação da vida em sociedade e a solução de conflitos, que lhes são característicos, enfrenta o direito um eterno dilema. A compreensão das interações sociais, da forma como elas são, e o estabelecimento de diretrizes que possibilitam transformá-las naquilo que deveriam ser. Esse é o dilema, meus amigos. Esse é o dilema. Olha só, viver em sociedade é fácil ou é difícil? Se eu tivesse em sala de aula agora, eu ia parar e ia fazer essa pergunta para vocês. Quais são os desafios? Eu ia te perguntar, quais são os desafios de viver em sociedade? Nós temos as regras, nós temos os costumes sociais, mas nós temos esse convívio com o outro. E nesse convívio com o outro, olha a ideia do conflito. Gente, quando a gente fala do conflito, não estou querendo necessariamente dizer que tem que ser na porrada, na bala, na faca. Não, o conflito existe. Quer ver? Pensa comigo. Lá na sua casa, alguma vez na vida você já discutiu com seus pais? Alguma vez na vida você já discutiu com o irmão, com a irmã? Alguma vez na vida você já discutiu com alguém no seu colégio, no seu colega? Alguma vez na vida você já discutiu com o seu namorado ou com a sua namorada? Você está entendendo, gente? O conflito é inevitável. Ele acontece porque nós estamos falando de ser humano e cada um de nós pensa totalmente diferente. Mas e aí? Como é que o direito entra nessa situação aqui? O direito quer resolver esse problema. Entenda só, você e seu vizinho, sábado de manhã, 8 horas da manhã, você está lá curtindo a sua cama, tranquilo, aí o seu vizinho vai lá para a garagem dele, quer lavar o carro e põe o funk na maior altura, vem quicando, e você está lá de boa querendo descansar. Pensa. Ou se não, vamos dizer, ele chegou 2 horas da manhã, já tomou umas 2 coquinhas a mais, põe o som numa altura que incomoda a vizinhança inteira. Olha o conflito que pode se estabelecer. E aí o que acontece? Compreender as inter-relações sociais. Como elas são? O que é possível fazer entre eu e esse meu vizinho, entre minha namorada e eu? Entre eu e meu pai, entre eu e meu colega de sala? Como é que nós podemos encontrar um caminho para essas situações? Ou seja, transformá-las naquilo que deveriam ser. Qual é a diretriz? O que o direito quer dizer? qual que é a diretriz? Qual que é a norma? Qual que é a orientação que nós, enquanto cidadãos, devemos seguir para a gente ter uma vida, para a gente conviver com os conflitos sem deixar com que o conflito se torne necessariamente, digamos assim, guerra. Porque o que a gente não quer, o que é, digamos assim, extremamente destrutivo para o ser humano, é que o conflito se torne uma guerra. Digamos assim, ninguém quer isso, gente? A gente quer, até porque nós precisamos preservar a nossa própria vida. Então, nesse sentido, é sempre importante a gente dizer, o direito tem um dilema. Qual que é o dilema? Intervir na vida das pessoas de tal forma que ele mostre, que ele oriente, como deveria ser o comportamento de cada um de nós, como deveria ser o Sérgio enquanto cidadão, como deveria ser o Gustavo José enquanto cidadão, a Samara enquanto cidadã e assim por diante, cada um de nós como deveria ser como cidadãos. Perfeito? Forte abraço, nos vemos daqui a pouco na nossa segunda aula. Bons estudos!